A crise política, os rumos do governo Temer e da oposição, o embate entre poderes, o protagonismo do judiciário e a pergunta que não quer calar: para onde esse quadro pode levar o país? Hoje conversa comigo o cientista político Leonardo Avritzer, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, antes da gente responder, antes do senhor responder essa pergunta que não quer calar, nós vamos passar aí por esse contexto, não é, que nós estamos assistindo da política nacional. Nós temos um Senado de um judiciário com um grande protagonismo na seara política. Nós temos um embate de poderes, né, e órgãos de controle em curso, né, uma tensão grande ocorrendo. Uma elite política buscando saída e sobrevivência mesmo. Esse cenário pode levar a um reposicionamento no tabuleiro institucional? Olha, eu acho que sim, porque na verdade tudo está aberto no campo institucional, né? A gente tem, a princípio, vamos dizer, o sistema brasileiro, né? Ele seria um executivo muito ativo, um Congresso Nacional que não é tão ativo assim, mas em geral apoia o presidente, e um poder judiciário cuja tradição é de intervenção pontual na política. Se esse é o cenário brasileiro, nós não estamos vivendo esse cenário, né? Porque o que a gente vê hoje? O executivo continua ativo, mas sob forte suspeita e muito, vamos dizer, na defensiva. O Congresso Nacional está talvez no seu papel de apoiar o Poder Executivo, mas ele tem problemas porque, na verdade, boa parte dos parlamentares estão envolvidos nessas diferentes listas, né? Lista do Janot 1 e 2, e aí provavelmente a própria delação do Joesley Batista vai levar uma lista do Janot 3, né? Depois alguma, talvez, a uma lista 4, né? A gente tem que aguardar aí as próximas semanas. E o Poder Judiciário tentando, na verdade, atuar não muito claramente como Poder Judiciário, talvez muito mais como na tradição do poder moderador, como alguém acima da crise política, né? Agora, quando o senhor diz que o Congresso está no seu papel, né, ao apoiar o Executivo, exatamente o que o senhor quer dizer com isso? Olha, vamos dizer o seguinte, a princípio, o Congresso Nacional no Brasil, ele tem baixas prerrogativas, mas ele apoia quase que automaticamente o Poder Executivo, né? Os momentos em que o Executivo perdeu, ou o presidente do Brasil perdeu o apoio no Congresso Nacional, Vargas perdeu em 54, o Jânio Quadros não teve durante 1960, né? O Collor perdeu, a Dilma perdeu. Então, na verdade, né, o que a gente percebe? Todos esses presidentes, né, ou renunciaram, ou interromperam, tiveram seus mandatos interrompidos. Então, a tradição brasileira é, sem apoio no Congresso, o presidente não sobrevive. Mas se ele tiver apoio, dificilmente ele cai, né? E vamos dizer, nesse fio da navalha que o Michel Temer está nesse momento. Desde que ele assumiu, que ele disse que não tem problema ser impopular. E ele trabalha fortemente no Congresso. Né? Exatamente. Nesse sentido, vai em conta do que o senhor disse. Exatamente. Ele não procurou apoio na opinião pública, né? Ele, ao que parece, né, hoje sim, ele tem um recorde de impopularidade, parece estar entre os 5 presidentes mais impopulares do mundo nesse momento. Dele, né? é superior à da Dilma, no auge do impeachment. Exatamente, né? Mas ele teve fortes maiorias no Congresso. Essa semana, a gente começou a ver talvez alguma movimentação, num sentido diferente disso, na votação da reforma trabalhista, né? Ali começaram a aparecer, vamos dizer, fissuras que não existiam, né? Então, um senador que era do PSD, né, o partido do Kassab, se ausentou, né, o senador pelo Acre, acabou sendo substituído por um outro senador que esse sim votou contra, do próprio, se não me engano, PMDB, e depois também um senador do próprio PSDB votou contra. Então, pode ser que a gente esteja vendo as primeiras indicações, sinais, né? os primeiros sinais de um enfraquecimento do Temer no Congresso, ainda que é um pouco cedo
para dizer só isso. para retomar aquele ponto sobre impopularidade e apoio no Congresso, isso pode significar uma disfunção da democracia ou não? Não, acho que sim, né? O problema brasileiro, bom, o Congresso brasileiro, em geral, ele é mais conservador do que a opinião pública, mas nenhum Congresso brasileiro esteve tão em dissintonia, né, com a opinião pública quanto esse eleito em 2014, né? E a gente sabe por quê. Mesmo porque a gente vê isso todos os dias nas delações. Financiamento privado ilegal, né, que na verdade determinou eleição de muitas pessoas cuja fidelidade é mais aos seus financiadores, que foram o Eduardo Cunha, o Michel Temer, além de uma série de grandes empresas. Então a fidelidade está aí e é por isso que o Congresso não está em sintonia com a opinião pública, né? Agora, a elite política tenta criar saídas, não é? E para sobreviver ao que está acontecendo. Como é que o senhor vê a costura que está sendo feita, não é, para que isso aconteça, envolvendo o Congresso e o próprio governo? Não é? Olha, aí nós temos dois problemas, né? Um é o problema do Michel Temer, né? Fortes evidências de colaboração e conhecimento com crimes graves, né? Evidências gravadas. Agora, né, parece que hoje de manhã a Polícia Federal anunciou que recuperou uma série de mensagens do Lures, né? do deputado pelo Paraná, né? Então, existem fortes evidências de que ele é parte de um grupo que cometeu uma série de crimes contra o Estado brasileiro, né? Essa é uma questão. A segunda questão é qual que é a saída política dessa crise, não a saída de certas pessoas, mas qual que é a saída política, né? Porque eu continuo achando que não existe saída dessa crise pelo lado do Poder Judicial. E se não existe pelo lado do Poder Judicial, tem que existir pelo lado do sistema político, né? Então o poder moderador não vai funcionar? O poder moderador, né, e você começa a ver, né, a gente está nesses dias, está vendo a avaliação da delação que a Procuradoria-Geral da República fez com o Joesley Batista, né? No Supremo, né? Tem um julgamento no no Supremo Tribunal Federal, e a gente começa a ver o seguinte: o poder moderador está dividido, né? Porque quando era o Dom Pedro II não tinha muito problema, porque ele não se dividia, né? Mas agora, né, a gente vê que os problemas que estão colocados pelo Poder Judiciário provavelmente são de difícil solução, e o Judiciário deve se dividir em relação a esses problemas. Só para esclarecer, quem não está acompanhando, o Supremo Tribunal Federal julga desde essa quarta-feira se o Edson Fachin, que é o relator, o ministro relator do caso da JBS, vai continuar homologando, com o poder de homologar as delações premiadas ou não, se isso vai ser feito pelo plenário e tal. É uma discussão sobre isso nesse momento, né? E nesse horário que nós estamos conversando, ainda o julgamento ainda não acabou, né? Agora, o Supremo, ao mesmo tempo, o Judiciário como um todo, trava um embate, especialmente o Supremo com a PGR, trava um embate, né, a Procuradoria-Geral da República. Como é que você vê esse outro aspecto dessa força do Poder Judiciário e também de um órgão de controle como a Procuradoria, como o Ministério Público Federal, embate de instituições, né, e consequências disso? Olha, bom, mais uma vez, né, vamos dizer, a minha tese anterior de que não existe saída judicial para essa crise é correta, né, então, vamos dizer, uma das consequências é de que as instituições judiciais vão começar a se enfrentar, ou as instituições do sistema de justiça, né, e a Procuradoria-Geral da República estaria envolvida, elas vão se enfrentar, né. Evidências de fortes ilegalidades, seja na Procuradoria-Geral da República, seja na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, né, na qual atua o juiz Sérgio Moro, as evidências existem há alguns anos, né? Prisões preventivas desnecessárias, coerção, né, no sentido de as pessoas estarem presas em situações
que não são as adequadas, ameaça de prender membros da família. Ocorreu com Eduardo Cunha, ocorreu com João Santana, né, e continuam colocados, ocorreu com o próprio Aécio Neves, não é? Tudo isso, na verdade, não é parte da normalidade jurídica do país, não é parte da normalidade do Estado de Direito, né? Mas isso responde a uma percepção popular, né? Responde de um judiciário de resultados, vamos dizer, né? Agora nós temos no Brasil essa ideia do judiciário de resultados. O próprio ministro Barroso fala isso, mas essas pessoas não eram culpadas? Essa não é a questão, né? Claro que a questão é de que quando você começa a violar as regras do Estado de Direito, né, a gente sabe como isso começa, a gente não sabe como isso acaba, né? Então, a princípio, né, os direitos e garantias individuais devem prevalecer, né? E a gente sabe que elas não prevaleceram da maneira como deveriam no caso da Operação Lava Jato, né? Então, dado tudo isso, é natural que essas instituições se enfrentem, né? E o enfrentamento que hoje existe de fato, entre a Procuradoria-Geral da República e alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, não do STF como um todo, mas de alguns juízes, em especial o juiz Gilmar Mendes, que na verdade mudou de posição, né? Ele já foi um garantista, ele deixou de ser um garantista quando o que se tratava era de punição de pessoas ou do PT ou do governo Dilma, e ao que parece voltou a ser um garantista, né? Grandes mudanças de trajetória aí no caso do Gilmar Mendes, né? E esse é um enfrentamento. São as partidárias influenciando o judiciário, o ministro Gilmar Mendes especificamente? Olha, se a gente pensar, vamos pensar algumas das atuações do Gilmar Mendes, né? Ele foi a pessoa que forçou o TSE a investigar mais a chapa Dilma Temer e foi ao mesmo tempo a pessoa que botou uma pá de cal dizendo que na verdade não se pode derrubar um presidente a cada ano, né? Não, sim, pode concluir. Não, eu até concordo com a ideia de que é melhor no presidencialismo que não se derrube um presidente a cada ano. O problema ele ajudou a abrir essa via. Agora, o senhor disse que a saída é pelo sistema político, não é? Com o sistema político bagunçado desse jeito, um governo que está lutando para sobreviver, em xeque, um presidente que está com as denúncias, sob as denúncias, né, que está afinal. E um Congresso também na situação que está, né? Segundo corre pela imprensa, pelo menos, até onde a gente sabe, 1/3 do Congresso estaria implicado em delações que vão surgindo, seja relacionadas à Petrobras ou não. Como reagir o sistema político? Como ele poderia reagir? Que caminho que ele poderia tomar? Olha, eu pessoalmente acho que, assim, evidentemente o sistema político está implicado nesses escândalos. Acho que não existem evidências que o judiciário não esteja. Eu acho que o judiciário, até esse momento, não está sendo delatado, né? E a gente viu, né, no único caso em que houve uma delação de um membro do Supremo Tribunal Federal, né, que foi no caso da delação do Léo Pinheiro no ano passado, né, ela não foi aprovada, né? Então, assim, nós não sabemos se o judiciário não está implicado. Nós sabemos que ele não está sendo delatado. São duas coisas muito diferentes. Eu acho que, se a gente olhar a delação do Odebrecht, se a gente olhar a delação do JBS, pelo número de pessoas envolvidas, todos os ex-presidentes, desde o José Sarney, todos os presidentes da Câmara e do Senado, desde o começo dos anos 90, é muito pouco crível que esse processo não tenha chegado também ao Poder Judiciário, né? E aí o Judiciário não está delatado, mas ele não acha que ele tem autoridade para, na verdade, apontar a saída. A saída provavelmente passa por um reconhecimento generalizado de práticas ilegais de financiamento de campanha e por um acordo que mude essas práticas, né, e que crie algumas interdições aos membros do sistema político envolvidos, né? Alguma coisa, né, para usar a expressão de um
colega da Universidade de São Paulo, um PROER do sistema político, né? Um programa de reorganização do sistema político, onde você sabe que existem culpas, como existiu também no caso do PROER em relação a todo o sistema financeiro, né? Mas que isso não levou à destruição do sistema financeiro, porque era ruim demais para o país. Eu acho a mesma coisa. A destruição do sistema político seria indesejável e é preciso pensar um programa de reorganização. Agora, quando essa história do PROER me lembrou uma fala que era permanente, era uma crítica, a oposição fazia ao governo Fernando Henrique na ocasião, é que a população pagou a conta, né? Dessa vez, se tiver um PROER do sistema político, o eleitor paga a conta em alguma medida? Olha, eu acho que o problema da conta é se o sistema financeiro tivesse, vamos dizer, quebrado no Brasil, a população provavelmente teria pago uma conta maior, né? Vide também como na própria crise de 2008, né, os Estados Unidos, os principais países da Europa também foram nessa mesma direção. Por quê? Porque os bancos não eram culpados pela crise? Não. Porque não resgatá-los seria pior, né, do que resgatá-los. Eu acho que essa que é a opção. A escolha menos pior. É a escolha menos pior, né? Voltando à situação da relação Temer-Congresso, o governo Temer vai ter condição de manter a governabilidade? Qual que é a sua impressão, dados, né, esses elementos que a gente tem até agora? E tem condição de manter a governabilidade? O PSDB diz que fica no governo, mas ao mesmo tempo o PSDB está rachado por causa disso. As principais figuras do PSDB ou estão sob ameaças, por um lado ameaçadas, denunciadas, o presidente nacional afastado até ameaçado de prisão, por outro, estão extremamente incomodados, dizendo que não, a gente fica, mas vamos ver até quando, e não sei o quê. Então, quais são as chances de Temer manter a governabilidade, manter uma base coesa e até para evoluir as tão prometidas reformas que o mercado espera dele? Olha, eu acho que depende muito o que a gente entende por governabilidade, né? Assim, se a governabilidade for a capacidade de aprovar iniciativas de lei no Congresso, né? Evidentemente que existe governabilidade nesse último ano após o impeachment, né? Mas eu acho que isso seria um conceito demasiado estreito de governabilidade. Governabilidade tem que envolver a concordância da opinião pública com o que está acontecendo também no sistema político, né? Quando a gente vê a maneira como a opinião pública enxerga o país e o seu sistema político, dificilmente eu acho que a gente pode falar em governabilidade no Brasil. E a gente tem um terceiro ator, esse, o mais complexo aí nessa crise dos últimos anos, que é, vamos dizer, o mercado, né? Então, o mercado ele não está muito interessado com o sistema político, não está muito interessado com a governabilidade, ele não está muito interessado com a legitimidade do sistema político, ele está interessado em 2 ou 3 reformas que ele acha que precisam ser feitas no país, e ele está disposto a apoiar qualquer governo que faça essas reformas, vamos dizer, independentemente do seu apoio. Isso, na verdade, pode levar a um aprofundamento ainda maior dessa crise política, se de fato essa aliança Temer e mercado prevalecer a partir desse princípio da não legitimação do sistema e das decisões políticas ligadas a essas reformas. Nos últimos dias a gente teve indícios de que as coisas pioraram, né, um pouco no Congresso em relação ao governo, né, os humores no Congresso. Nós tivemos lá, como o senhor mencionou, a questão da reforma da trabalhista, né, no Senado, que não passou por uma das comissões, e tem também dentro da Câmara humores assim um pouco ácidos, e até a promessa de que vai haver mais atraso na reforma da Previdência, né? São indicativos ainda incipientes para se avaliar a situação do governo, de sustentação do governo. Quer dizer, é um governo que vai, fazendo aqui um exercício, né, do que vai acontecer, tentando entender o que vai acontecer, é um governo que vai se arrastar, ou ele sai antes de 2018? Temer diz que fica até 31 de dezembro de 2018. Será?
Eu acho mais fácil o Temer ficar do que ele fazer as reformas, né? O mais provável, olha, assim, há algumas semanas atrás, o consenso é que a aprovação da reforma trabalhista era fácil, mas da Previdência é difícil. Essa semana já mudou essa percepção, ainda que uma derrota em uma comissão, né, não significa... É simbólica. Né? Pode ser votado ainda no plenário. No entanto, começa um certo movimento de se pensar se o governo tem, de fato, esses votos no plenário, né? Há 15 dias atrás não havia essa dúvida, né? Com as movimentações do início dessa semana, né? Na segunda e na terça-feira, começa a haver essa dúvida. Em relação à reforma da Previdência, eu acho que, assim, nem na Câmara, a essa altura, ela seria aprovada, né? Eu acho que, na verdade, os problemas do Temer estão aumentando. A gente sabe que o PSDB, o grupo dele quer sair do governo, é muito mais forte na Câmara do que no Senado e provavelmente tende a votar contra as reformas na Câmara. A gente começa a ver alguns movimentos também dentro do PSD e uma divisão ainda mais forte dentro do PMDB, né? Até algumas semanas atrás o Renan Calheiros estava isolado, agora ele já tem, né, alguns companheiros de Senado contra as reformas, né? Então... Agora, por outro lado, o governo já começou a agir no sentido de retaliar quem votou contra e acenando e dizendo que isso é para ser exemplar, dizendo não, mas isso nos bastidores, tudo indica que está ocorrendo na intenção de tomar medidas, né, para conter o avanço enfim, dessa dissidência. Isso pode funcionar? Porque a gente sabe que existe muito negociação de cargo, né? Os apoios passam muito por isso. Olha, isso é verdade em parte, né? Você vê o seguinte, a Dilma também adotou, vamos dizer, a estratégia no seu último ano, distribuir cargos amplamente, né? Acho que o PMDB chegou a ter 13 ministros em algum momento, isso não o impediu de sair do governo. Claro que havia também a perspectiva de um governo do PMDB, né, com ainda mais cargos, né? Eu acho que a questão dos cargos se resolve até um certo ponto, né? A gente vê que o Temer demitiu 2 pessoas ligadas a esse senador do PMDB do Ceará, né? Eduardo Amorim, né? Que votou contra ele, né? Mas o senador voltou ao Senado, ao plenário do Senado, e fez discurso contra o Temer, né? Esse é um risco dele, né? Um conjunto de senadores, deputados se afastarem do governo e começarem a criar um clima contra o presidente, né? Avritz, e a oposição? O Temer, nessa situação, nada confortável, né? As reformas muito impopulares, assim, enfim, tem aí digamos, um caldo para a população olhar e ficar descontente, né? Isso, do ponto de vista da oposição, eleitoralmente, é interessante. Como é que você faz o cálculo para a oposição desse contexto aí? Olha, a oposição, ela está na defensiva pelo menos desde o impeachment, mesmo porque o maior partido na oposição é o PT, né? E ele sofreu derrotas importantes em 2015 e 2016, né? Agora, antes ainda dessa crise, por exemplo, já haviam evidências, por exemplo, a identificação do eleitor com o PT cresceu 6 pontos no início desse ano, antes, esse é um dado de abril, né? Então, já há uma certa recuperação da própria identificação com o PT no campo da opinião pública. Também existe uma certa percepção de que as reformas são contra o trabalhador, contra a população pobre. Existe essa percepção, seja em relação à reforma trabalhista, seja em relação à reforma da Previdência. Tudo isso, na verdade, está criando um espaço para um crescimento da oposição dentro da opinião pública. Os atores de oposição, no entanto, não parece que eles estão sabendo aproveitar esse novo momento, né? O PT ainda está centrado demais na própria candidatura do ex-presidente Lula, sem uma clareza
se ele vai ou não conseguir ser candidato. Não existe uma frente de esquerda muito clara, apesar de que parece que houve algumas reuniões nesse fim de semana do feriado em São Paulo, mas o próprio Lula parece que teria ficado desgostoso com as reuniões, segundo a Folha de São Paulo, né, dessa quarta-feira, né? Então, você tem aí diferentes momentos ou diferentes movimentos nos quais, vamos dizer, a oposição de esquerda ele não conseguiu se reunir e ter uma estratégia muito clara em relação ao governo Temer. Talvez a derrota na segunda-feira do Temer da reforma trabalhista na comissão tenha sido o primeiro sinal de alguma unidade dentro da oposição, porque, na verdade, ali o PT conseguiu votos do PMDB, apoio do PSD, votos do PSDB, que é isso, na verdade, que você precisa para fazer oposição, né? Agora, sobre reunião das esquerdas, esses movimentos que estão, essas manifestações que estão sendo organizadas com as frentes, os sindicatos, que ainda estão esses movimentos, eles só conseguem alcançar o campo das esquerdas. Mas, de qualquer maneira, isso não mostra, essa organização não mostra já um arranjo entre esses grupos, uma evolução. Tem até uma greve marcada para o dia 30, que a gente até está ouvindo falar pouco dela, né? Eu acho assim, o momento onde esses grupos conseguiram ser mais exitosos foi realmente na greve geral do dia 28 de abril, né? Ali, sim, houve, na verdade, uma reunião de muitos setores, um amplo movimento grevista, que ultrapassou em muito até a influência da CUT no movimento sindical, também a CGT, outros grupos aderiram, né? Não me parece, no entanto, até agora, que existe uma coordenação entre essa sensação de que as reformas punem a população, especialmente a população mais pobre, e uma representação no Congresso que vai buscar, vamos dizer, vai ter que buscar o voto desses setores em 2018, né? Essa junção seria o que, na verdade, né, seria fatal para o governo Temer. Não conseguir aprovar as reformas, piorar ainda mais a sua aprovação. Aí estaria, vamos dizer, uma junção fatal, mas até o momento não é possível enxergar que esses dois movimentos estão, vamos dizer, se coordenando. Professor, para encerrar, implicações, né, desse cenário para o futuro da democracia, para o futuro do país, da vida dos brasileiros. Olha, os brasileiros estão perplexos, né? Estão perplexos com o país, com o seu sistema político e também com a democracia, né? A gente tem que reconhecer que não é bom para a democracia ter um impeachment de um presidente em bases extremamente frágeis num ano e um outro presidente que a princípio teria cometido crimes muito mais graves, né, ali, né, com reuniões, né, obscuras, né, nos porões do Palácio Presidencial, que sobrevivesse, né? Ou seja, isso não ajuda a percepção da opinião pública de que a democracia vai bem, né? Ao mesmo tempo, existe um conjunto de reformas que a população se manifesta contra, né? 71% da população se manifesta contra a reforma da Previdência. E ela parece não ter problemas, ou até algumas semanas atrás ela parecia não ter problemas no Congresso Nacional. Esse quadro pode estar mudando. Esse quadro pode estar mudando. Mudar é bom para a democracia. Por quê? Porque, na verdade, o sistema político ele tem que se alinhar com a opinião pública, né? E as instituições do sistema judiciário que removeram o presidente têm que dar satisfações à opinião pública sobre por que esse outro presidente, que parece ter cometido crimes muito mais graves, sobrevive. Então, vamos dizer, nessa reorganização da relação entre opinião pública e representação, judiciário e os crimes cometidos pelo sistema político, é daí que vão ser jogados os principais, vamos dizer, determinantes, né, para a sobrevivência ou para o fortalecimento da democracia no Brasil. Professor, muitíssimo obrigada pela vinda ao Mundo Político.
Eu conversei com o professor Leonardo Avritzer, que é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e falamos aqui sobre esse cenário de crise aguda que o país passa, crise política aguda, envolvendo o judiciário, os órgãos de controle, o Congresso e o governo Temer, que é o grande alvo nesse momento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.